grupo, nós temos um grupo de pesquisa que já há alguns anos trabalha com a pauta da convivência ética na escola, né? Então, aprofundar os estudos nas questões dos ataques é algo mais recente, porque o nosso grupo, ele trabalha com pesquisas que olham para a convivência ética na escola como um conteúdo que precisa ser abordado de maneira institucional e curricular. E, para tanto, precisa de políticas públicas de educação para isso, né? Então, infelizmente, precisou que acontecesse tanta coisa como tem acontecido, né, de forma mais efetiva do segundo semestre do ano passado para cá, de forma mais reincidente, para que essa pauta do combate, do enfrentamento da violência da escola viesse à tona, né? Não, a gente costuma dizer que quando não é pelo amor, é pela dor, porque na verdade o que nós desejamos é um trabalho de fomento a uma convivência ética e respeitosa, né? E para isso há necessidade de que haja um planejamento e uma intenção para se atingir isso, né? A gente não nasce com a competência de conviver de forma respeitosa e democrática. Isso é construído, né? Então, a escola e a educação, de certa forma, precisa contemplar essa agenda. Flávia, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui. As escolas elas estão preparadas do ponto de vista de recursos humanos, formação de professores, equipe técnica, psicólogos, para enfrentar não só situações como essa que a gente está vendo hoje, mas também até para poder levar a executar essa proposta de tentar estabelecer um diálogo para a paz. Infelizmente, não, Leonardo. Infelizmente, o que nós temos é que quanto mais vulnerável a comunidade, menos recursos do ponto de vista de instrumentalização, não só dos profissionais, mas também de estrutura de trabalho, a gente tem, né? Então, a nossa realidade educacional precisa, de fato, de uma atenção maior, e aí eu começaria pelas pautas de formação dos profissionais de educação, né? Como eu venho da educação desde sempre, eu conheço as matrizes curriculares dos cursos de licenciatura, de pedagogia, e sei que não há uma abordagem mais aprofundada, não há uma atualização do ponto de vista das pesquisas científicas que tratam dessa temática, a ponto de fato, possibilitar para esse profissional da educação condições e segurança para lidar com essas pautas, né? Então, há necessidade de uma reestruturação que atinja não só a formação dos profissionais, as condições de trabalho, né, e, de fato, a revisão de currículo, né? Nós precisamos institucionalizar uma cultura não violenta, e para isso há que se mexer, inclusive, nos currículos, né? Eu acho que a gente está vendo pela primeira vez algumas manifestações vocais mesmo da imprensa dizendo que vão alterar, tornando mais estritas as regras para noticiar esse tipo de massacre, né? Recomendação básica é não nomear e, evidentemente, quando você tem algum massacre acontecendo, você não mostra o desenrolar da ação enquanto ela está acontecendo, né? Isso porque a notoriedade, por menor que seja, ela é um incentivo para quem pratica esse tipo de crime. E muitas vezes, isso eu escrevo na coluna, os perpetradores dessas grandes tragédias, eles acabam sendo tratados como heróis nesse submundo da internet. Às vezes não é tão submundo assim, às vezes é uma coisa que está ao alcance mesmo das redes abertas ou de grupos no WhatsApp, que tem uma fiscalização muito mais frouxa por conta da criptografia, então acho que isso é importante. Completando o que o Sakamoto falou, eu acho que quando a gente fala em controle de armas, muito embora as armas usadas nesse caso e no caso anterior da Vila Sônia tenham sido armas brancas, nós estamos falando no controle de uma cultura da violência, né? No controle de que da ideia, porque no fim das contas nós estamos lidando com um problema cultural importado, que é justamente essa ideia de que a violência acaba resolvendo conflitos de que essas pessoas foram vítimas no passado, muitas delas têm um histórico de bullying, de desassistência,
no ambiente escolar, e a forma como encontrariam seria por meio da violência. Então, acho que o controle às armas, não estamos falando apenas do controle às armas de fogo, mas também o controle da ideia da violência como uma solução, Diego, para esse tipo de desassistência que muitas vezes acomete quem pratica esse tipo de atrocidade. A chacina que aconteceu agora em Blumenau, ela remete, ela é impossível não lembrar da chacina que aconteceu na cidade de Saudades, no município de Saudades. Eu até também escrevi isso mais cedo, né? É um município que fica a 520 quilômetros de Blumenau, no mesmo estado de Santa Catarina. Em maio de 2021, a pessoa entrou, né, um homem, né, entrou na creche, né, e matou 3 bebês e matou outras 2 professoras. Depois até tentou se matar, né? Não conseguiu e está até agora esperando julgamento, né? E no caso, ele usou o quê? Ele usou um facão para isso, né? E é aquilo que o Rodrigo estava comentando, né? Que é uma questão. É claro que se ele tivesse uma arma de fogo, ia ser muito pior. É por isso que armas de fogo precisam ser reguladas, limitadas, exatamente porque seria muito pior a tragédia. Tem uma cultura de armas, ele pegou aquela arma branca, foi lá, causou uma tragédia, matou 5 pessoas. E agora, né, em Blumenau, né, no cantinho, né, do Bom Pastor, 4 crianças de entre 4 e 7 anos foram mortas. Em ambas as escolas, você teve uma tentativa dos professores de se trancar em sala para tentar proteger as crianças, né? Então teve até um heroísmo por parte dos professores, das professoras, em ambos os casos, que se trancaram na sala para tentar impedir que o massacre fosse maior. E aí está um ponto que a gente tem que lembrar, Diego, porque aconteceu, a gente está tratando esse caso, e olhando para a mídia, como se ele fosse, meu Deus, olha o que aconteceu. E não é a primeira vez nem no estado de Santa Catarina. Né? Se a gente for pegar, tem uma longa lista de casos muito semelhantes. A gente falou do caso lá de Janaúba, né? Lá quando, em 2017, quando um vigia jogou gasolina, matou 10 alunos, 3 adultos, 40 feridos, depois se matou, né? São casos que vão se repetindo, né? Então, o que acontece? A questão é, e a gente tem que colocar, o Rodrigo colocou pontos aqui, eu coloquei pontos aqui, o que o poder público vem fazendo? O que o poder público vem fazendo? Né? Como eu falei, o Lula e o governo colocaram, olha, isso aqui são ações de curto prazo para tentar acalmar a população, mas a gente espera que que vá além do grupo de trabalho, né? Que a esquerda também gosta de um bom grupo de trabalho assim e fica por isso, né? Então a gente espera que chegue e atinja no âmago da questão. Só que vou deixar bem claro, não existe bala de prata para resolver isso, não. É muito ator, é muito problema, é uma atuação desde o campo micro nas escolas até nas plataformas digitais. Vai precisar de dinheiro para isso e o governo vai ter que tirar o escorpião do bolso. Qual?